Olá, meninos, meninas, meus amores, espero que todos vocês estejam muito bem, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar o tema 8, tá, da apostila de vocês, que são os ácidos nucleicos, tá? Então a gente vai trabalhar hoje esse tema, tá, que é super importante em termos de vestibular, tá certo? Vamos lá? Vamos junto? Muito bem. Os ácidos nucleicos são só de dois tipos, tá? Tem o DNA ou ADN, o nome completo dele é ácido desoxirribonucleico, tudo bem? Ácido desoxirribonucleico. DNA é a sigla em inglês, ADN é a sigla em português. E o outro ácido nucleico é o RNA ou ARN, que é o ácido ribonucleico. Tá? Também é a mesma coisa, a RNA é a sigla internacional, a sigla em inglês, e a ARN é a sigla em português. Por que eles são importantes? Né? Eles são importantes porque vão formar o nosso material genético, tá? Forma o material genético dos seres vivos, tá certo? Então todo ser vivo vai apresentar os ácidos nucleicos como material genético. E eles, por sua vez, são formados por unidades menores chamadas de nucleotídeos. Nucleotídeos, tá certo? São formados por milhares e milhares de nucleotídeos, tá? Você pode dizer que os ácidos nucleicos são polinucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são formados por três moléculas, tá? Eles são formados por fosfato, tá certo? Fosfato. O fosfato vai estar ligado a uma pentose. Vamos lembrar que pentose é um açúcar de 5 carbonos, tá? Como a gente já viu lá nos carboidratos. Tá? Quando a gente falou em carboidrato, a gente falou nas pentoses. Tá? E a pentose vai estar ligada a uma base nitrogenada. Tá? Então, essa pentose vai estar ligada a uma base nitrogenada. Beleza? Então, essas são as três moléculas que constituem os nucleotídeos. Você pode dizer que os nucleotídeos são polímeros. O que é um polímero? Polímero é uma estrutura enorme, grande, formada, uma molécula grande, formada pela união de várias moléculas menores, tá? Que são os monômeros. Então, os nucleotídeos são os monômeros que vão formar o polímero, que é o ácido nucleico. Beleza? Tranquilo, meninos e meninas? Muito bem. E existem diferenças entre nucleotídeos de DNA e de RNA? Existem. Tá? E quais são essas diferenças? Bom, a primeira grande diferença vai estar no ácido nucleico, desculpe, vai estar na pentose, tá? Vai estar na pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, tá? E no caso do RNA é a ribose. Não, mas tem diferença entre elas? Tem. Ó. Olha a fórmula da desoxirribose, C5H10O4. E a ribose, C5H10O5. Então, a desoxirribose tem um oxigênio a menos do que a ribose. Aliás, o nome já diz isso. Ó. Desoxirribose. Des significa o quê? Sem um oxigênio em relação à ribose. Beleza? Bom, as bases nitrogenadas. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas. Tá? A adenina, a guanina e a citosina, que a gente abrevia por A, G e C, elas são comuns aos dois tipos de nucleotídeos. Tá? No entanto, existe um nucleotídeo, uma base nitrogenada, perdão, que é exclusiva, tá certo, do DNA, que é a timina. Timina é exclusiva do DNA, tá certo? O T. E a uracila é exclusiva do RNA, tá certo? A gente chama de abrevia por U, tudo bem? Então, ó, as duas diferenças, então. O que é exclusivo do DNA, então, do nucleotídeo de DNA? Desoxirribose e timina, tá? Desoxirribose e timina. Exclusivo do RNA, ribose e uracila. Combinado? Beleza, meninos, meninas? Bom, em relação às bases nitrogenadas, a gente divide as bases nitrogenadas em bases púricas ou purinas e bases pirimídicas ou pirimidinas, tudo bem? As bases púricas, repare uma coisa, ó, que você tem as bases púricas e as pirimídicas representadas, tá? Repare que as bases púricas ou purinas, que são quem? Adenina e guanina, tá? Ó, elas têm duas cadeias fechadas de carbono com nitrogênio no meio, tá? Ó, duas cadeias fechadas de carbono com nitrogênio no meio, tudo bem? Tranquilo? E as bases pirimídicas apresentam apenas uma cadeia de carbonos com nitrogênio no meio. Ó. Repara.
Então, a adenina e a guanina são bases púricas e a citosina, timina e a uracila são bases pirimídicas, tá certo? Guarda assim, ó, as bases púricas são maiores e as bases pirimídicas são menores, tá? Tem um macetezinho para você guardar quem é quem, tá? Guarda assim, ó, água pura. Água pura. Como assim água pura, Trigo? A adenina e a guanina, ó, água, ó, adenina e guanina, ó, água pura. Então, a adenina e a guanina são bases púricas, tá? Tudo bem? E as outras são pirimídicas. Combinado? É isso aí, ó. Bom, então os nucleotídeos agora vão ter que se ligar, tá? Para formar os ácidos nucleicos, claro. Tá certo? O DNA, a estrutura do DNA, né? O DNA ele é formado por duas cadeias ou duas fitas de nucleotídeos antiparalelas. Eu já explico esse antiparalelas, tá? Com formato em espiral, tá? Você pode chamar também de helicoidal ou dupla hélice. Quem deu esse nome dupla hélice foi essa dupla dinâmica aqui, ó, tá? O Watson e o Crick. James Watson e Francis Crick, que foram os caras que descobriram a estrutura da molécula do DNA na década de 50, tá? Do século passado, século 20. Tá? Tudo bem? Em 1953 eles propuseram essa estrutura para a molécula do DNA. Tá? Então repare, isso aqui é uma cadeia ou fita, isso aqui é uma outra cadeia ou fita de DNA, tá? E elas vão se ligar, ó, elas estão ligadas, uma está ligada na outra, ó. Uma está ligada na outra, assim, ó. E elas vão ter esse formatinho aqui, ó. O melhor modelo para você guardar a estrutura do DNA, guarda assim, é como se fosse uma escada em espiral. Imagina uma escada em espiral. Os corrimãos da escada, são os fosfatos e as pentoses que estão ligados entre si. Ó. Esses aqui seriam os corrimãos da escada. Ó. Aqui é um corrimão, aqui é outro corrimão. Os degraus da escada são as bases nitrogenadas ligadas entre si, tudo bem? Então imagina a molécula de DNA assim que você não erra, tá? Como se fosse uma escada em espiral, tá certo? Então você vai ter lá as duas cadeias ligadas entre si, tudo bem? Beleza? Muito bom. Um outro detalhe que eu queria que você reparasse, ó, repara aqui nessa figura, o que está escrito aqui, ó, 5 linha e aqui embaixo 3 linha. Aqui, ó, 3 linha, aqui 5 linha. Eu falei para vocês que a molécula de DNA, as fitas, as cadeias de DNA são antiparalelas. Como assim antiparalelas, Trigo? Uma está de ponta cabeça em relação à outra. Está de ponta cabeça? Está de ponta cabeça. Ó. Então uma estaria nesse sentido, a outra estaria no sentido contrário, no sentido oposto. Ó, tá vendo? Olha para a tampinha da caneta que você não erra. Uma está de ponta cabeça em relação à outra. Tá certo? Uma está de ponta cabeça em relação à outra. E a gente chama uma das extremidades de 5 linha, a outra extremidade de 3 linha. Tá certo? E o sentido de leitura do DNA, como assim sentido de leitura, Trico? Porque o DNA contém o código genético, tá? E esse código genético vai ter que ser, entre aspas, lido. O sentido de leitura é sempre 5 linha, 3 linha, ó. Nunca no sentido contrário. Então essa cadeia aqui vai ser lida também no sentido 5 linha, 3 linha. Mas eu volto a explicar no próximo no slide ali na frente, a gente vai mostrar, vai explicar melhor essa história do 5 linha, 3 linha, tá? Por enquanto, guarda só que as duas cadeias estão de ponta cabeça em relação à outra, tá? Uma está assim, a outra assim, tá? Então está uma de ponta cabeça em relação à outra, tá certo? Por isso a gente chama de antiparalelismo, tá? Beleza? Bom, uma coisa importante aqui, ó. A ligação entre os nucleotídeos, um nucleotídeo vai se ligar no outro, ó. Essa ligação aqui entre um nucleotídeo e outro, ó. Aqui tá, um nucleotídeo está se ligando no outro, tá vendo? Ó? Um nucleotídeo está ligando no outro aqui, ó. Essa ligação a gente chama de ligação fosfodiéster. Fosfodiéster, tá? E as bases nitrogenadas vão se ligar, tá vendo? Ó? As bases nitrogenadas vão ligar uma cadeia na outra, ó. Tá vendo? Elas estão ligando uma cadeia na outra, tá? A ligação entre as bases nitrogenadas não pode ser feita de qualquer jeito. Não, não. A adenina só se liga com a timina. A adenina só se liga com timina. É sempre A com T. Ou T com A, vice-versa, tanto faz.
E a guanina só se liga com a citosina. G com C ou C com G. Tanto faz. Tudo bem até aí? Beleza. Então a gente chama essas bases de complementares. Uma complementa a outra. Sempre A com T, G com C. E a ligação entre as bases é feita através das pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Tá? Pontes ou ligações de hidrogênio. Beleza? Sempre assim? Sempre assim. Tá certo? Beleza? Bom, então repara uma coisa. A quantidade de A sempre vai ser igual à quantidade de T. E a quantidade de G vai ser sempre igual à quantidade de C. Com detalhe. Entre A e T são sempre 2 pontes de hidrogênio. Ó. Entre G e C são sempre 3 pontes de hidrogênio. Isso por causa da conformação das moléculas. Então não tem que a gente falar. É química isso. Tá legal? Não tem nada de biológico aí, tá? Então repara uma coisa. A quantidade de A é sempre igual à quantidade de T. E a quantidade de G é sempre igual à quantidade de C. Então se você somar A com G, tá? Ou T mais C, a quantidade de A com G é sempre igual a T mais C. Tá? Isso a gente chama de relação de Chargaff. Chargaff foi quem chegou nessa conclusão fazendo os estudos dele. Tá? Tudo bem? Ou você pode somar A com C, ó, tem que ser igual a T com G. Tá certo? Isso aqui sempre vai dar 1. Sempre vai dar 1. Se a quantidade de A, por exemplo, se tem, vamos imaginar, vamos dar um exemplo prático, né? Imagine que tenha 10, tem muito mais que isso, tá? Mas imagine que tenha 10A, quantos T tem que ter? 10, logicamente que tem que ter 10. Tá certo? Imagine que tenha 30G. Quantos C tem que ter? 30, ó. 10 com 30, 40, que é igual a 10 com 30, que dá 40. Tá? Isso aqui vai ser igual a 1, claro. Se você dividir um pelo outro, sempre vai dar 1. Tá? Se você dividir A com G, ó, sobre T mais C, sempre vai dar 1. Tá certo? Tranquilo? Ó, dividir 40 por 40, vai dar 1. Tranquilo? Essa é a chamada relação de Chargaff. Beleza? Que é o sobrenome do cara que descobriu essa brincadeira toda. Beleza? Vamos que vamos. Bom, eu falei para vocês que eu ia explicar aquela história dos 5 linha, 3 linha, tá? Aquela história dos 5 linha, 3 linha tem a ver com quem? Tem a ver com as pentoses. Ó. Não esquece que uma cadeia está de ponta cabeça em relação à outra, tá? Não esquece disso. As cadeias são antiparalelas, tá? Então eu peguei aqui ó, um exemplo que está pentose, ó. Pentose. Aqui vai estar a base, ó. Tá certo? O nucleotídeo do lado de lá vai estar de ponta cabeça, ó. As bases estão ligadas uma com a outra aqui, ó. Tá? Aqui está o fosfato, ali a base, né? E aqui está a pentose, ó. Olha para a pentose só agora. Esquece o resto. Olha para a pentose. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Olha para a pentose, ó. Você lembra como é que faz contagem de carbono? Não? Ó. Aqui, ó, é um oxigênio. Nessa ponta aqui é um oxigênio, esquece. Aqui vai estar o carbono número 1. Aqui vai estar o carbono número 2. Aqui vai estar o carbono número 3. Aqui o carbono número 4, aqui o carbono número 5. Vamos para o outro lado lá. Vamos para o outro lado. Ó. Olha o carbono 1, onde está? Está aqui o 1, está aqui o 2, está aqui o 3, está aqui o 4, está aqui o 5. Então repara que aqui ó, o carbono 5 está para cima. Ó. E o carbono 3 está para o lado de baixo. Ó. Aqui está invertido. Ó. Aqui é o carbono 3 que está para o lado de cima. E aqui o carbono 5 está para o lado de baixo. Então a gente vai chamar essa extremidade aqui de 5 linha. E essa extremidade aqui de baixo de 3 linha. Lá está invertido, óbvio, do outro lado. Aqui é a extremidade 3 linha, porque o carbono 3 está para cima. E aqui 5 linha, porque o carbono 5 está para baixo. O sentido de leitura é sempre 5 linha, 3 linha, nunca no sentido oposto, tá? Tudo bem? Então é sempre no sentido 5 linha, 3 linha. E do outro lado, 5 linha, 3 linha. As cadeias vão ser lidas de maneira invertida, tá certo? Mas por que essa história de 5 linha, 3 linha? Por causa desse OH aqui, ó. Esse radical OH que não deixa ler no sentido 3 linha, 5 linha. Ele impede a leitura no sentido oposto. Tá? Então, não tem como. Tá? O OH aqui que não vai deixar ler no sentido oposto. Como é que história é essa de leitura, Trigo? Vou repetir. O código genético, o DNA, ele contém um código.
que a gente chama de código genético. Tá? Esse código vai ter que ser lido, traduzido. Tá? E para você ler esse código genético, ele tem que ser no sentido 5 linhas, 3 linhas. No sentido oposto, não tem jeito. Tá? Então é sempre 5 linhas, 3 linhas. A gente costuma brincar na biologia que 5 linhas, 3 linhas é o sentido da vida. Tá? Porque é o sentido de leitura do ácido nucleico, é o sentido de leitura do DNA. O RNA também vai ser no sentido 5 linhas, 3 linhas. Tá? Tudo bem? Então, se você está procurando um sentido para a sua vida, a biologia já deu a resposta para você. Tá certo? Qual é o sentido da vida, professor? 5 linhas, 3 linhas. Pronto. Você não vai errar mais, tá bom? Beleza, meninos, meninas? Muito bom. E o RNA, Trico? Bom, o RNA, graças a Deus, é mais simplesinho, tá? Como o RNA, ele vai ter uma cadeia só de nucleotídeos, ó, só uma cadeia de nucleotídeos, ele não tem duas, que nem o DNA, tá? Então, essa cadeia vai ser unida por ligações fosfodiéster também, tá? Aqui, ó, uma ligação fosfodiéster, tá? Aqui, outra ligação fosfodiéster, outra ligação fosfodiéster. Só não esquece aquele detalhe importante, né? Aqui tem ribose, não é desoxirribose, é ribose. E você vai ter aqui uracila, coisa que você não tem no DNA. No DNA não vai ter uracila. Então é uma cadeia só. Então ela é reta, não tem formato especial nenhum. Tá certo? Não tem nenhum formato especial, tá? Ela é retinha. Beleza. O RNA é sempre menor que o DNA, tá, gente? Tranquilo? Então repara, no RNA não vai ter ponte de hidrogênio, né? Porque você não vai ligar essa cadeia com ninguém, né? Só tem as ligações fosfodiéster da própria cadeia. Belezinha? São 3 tipos de RNA, tá? Depois a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Mas tem um RNA chamado de mensageiro, um RNA chamado de ribossômico e um RNA chamado de transportador, tá? Tudo bem? Os 3 estão relacionados com a produção de proteínas, mas também a gente vai voltar a falar sobre isso com mais detalhes lá na frente, tá? Fica tranquilo. Por enquanto, só guarda a estrutura do RNA, tá? Que é uma cadeia só de nucleotídeos, tá certo? Esses nucleotídeos estão unidos por ligação fosfodiéster, como acontece nas cadeias do DNA também, tá certo? Mas repetindo, aqui não vai ter ponte de hidrogênio unindo as bases. Por quê? Porque as bases não vão estar ligadas. Tá? Você não vai ter uma cadeia só, você não vai ter com quem ligar aqui na frente. Tá? Não tem que ligar isso aqui com nada, tá? Tudo bem, não tem com quem ligar aqui. Ó. Então aqui não tem ponte de hidrogênio. Maravilha? Beleza? Vamos que vamos. Muito bem. Propriedades do DNA. O DNA tem 2 propriedades, tá? Tem 2 propriedades ou 2 capacidades, tá? Tudo bem. A primeira é chamada de replicação ou autoduplicação. O nome já diz tudo. É a capacidade que o DNA tem de formar uma cópia de si mesmo, tá? Tudo bem. Várias enzimas vão ser usadas, mas eu quero que você guarde o nome dessa aqui. Essa enzima aqui eu quero que você guarde o nome, ó. Tá? DNA polimerase, ó. Você nem guardar aquele número ali na frente, o 3, tá? Mas é a DNA polimerase 3. Mas por que 3, Trico? Porque tem 3 tipos de DNA polimerase. Esse é o tipo principal, tá? Tudo bem. Mas se ela é o principal, por que deu o número 3? Porque foi a terceira a ser descoberta, tá? Tudo bem. As outras 2 foram descobertas antes dela. Mas é a principal enzima, tá? Que vai estar relacionada com o processo. Esse processo a gente chama de semiconservativo. Vamos entender. O DNA está fechadinho, tá? As ligações de hidrogênio aqui unindo as bases, né? Que estão fechando a cadeia. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma enzima que vai vir e vai abrir, vai romper essas ligações, tá? Então as ligações entre as bases vão sendo rompidas, ó. Vão sendo rompidas aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, lá dentro do núcleo, que é onde está o DNA, vai estar cheio de nucleotídeo solto. Tá cheio de nucleotídeo que está solto, tá? Aí, sob o comando dessa enzima aqui, ó, da DNA polimerase, esses nucleotídeos que estão soltos começam a formar uma nova cadeia. Ó. Uma nova cadeia vai sendo formada desse lado e uma nova cadeia vai sendo formada do lado de lá. Ó. Tudo bem? Então, novas cadeias vão sendo formadas, tá? Então, abriu a cadeia, abriu as 2 cadeias, tá? Aí vai formar uma cadeia nova desse lado aqui, que vai unir com essa, e uma cadeia nova que vai unir com a do lado de lá, tá? Então, repara uma coisa, mas vai ficar igualzinho, Trico? Vai ficar igual, tá? As 2 moléculas vão ficar idênticas, tá? Tudo bem? Então, ó, esse DNA que está se formando aqui vai ficar igualzinho esse aqui, ó. Vai. Só que repara um detalhe. Uma das cadeias, ó, essa aqui, ó, é a cadeia antiga. Essa cadeia aqui que está se formando, ó, tá vendo? Ó,
Isso aqui é uma cadeia nova. Ó. A mesma coisa está acontecendo aqui. Ó. Aqui é a cadeia antiga, que abriu. Ó. Aqui é a cadeia nova que está se formando agora. Cadeia nova. Tá? Então, por isso que o processo é chamado de semi-conservativo. Porque metade da cadeia vai ser mantida, que é a cadeia antiga. E metade é da cadeia nova. Tá certo? Então, metade da molécula vai ser antiga, metade vai ser nova. Tá? E aí elas se fecham, vão se fechando. Tudo bem? Qual é o nome da principal enzima envolvida? DNA polimerase. Tá? Tudo bem? Pessoal, para a maioria dos vestibulares, você só precisa saber disso aí. Ah, não precisa saber o nome de todas as outras enzimas? Não. Para a maioria dos vestibulares, 95% dos vestibulares, você não precisa saber mais do que isso. Tá? De duplicação de DNA. Tá? É saber que a duplicação acontece, tá? Uma cadeia nova, outra é antiga, e o processo é semi-conservativo. Tá bom demais. Ah, e o nome da enzima, que é DNA polimerase. Tá? Tranquilo? Então, é isso que você tem que saber, de básico. Eu vou dar mais detalhes? Vou. Tá? Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes, mas você não vai. Para a maioria dos vestibulares, volto a insistir. Você não vai precisar de todos esses detalhes, não, tá bom? Vamos em frente? Então, aqui nós temos alguns detalhezinhos da duplicação, tá? Que volto a repetir. Para a maioria dos vestibulares você não vai precisar, tá? Tudo bem. Existe uma enzima que rompe a cadeia, rompe as ligações de hidrogênio da cadeia, ó, que é chamada de helicase, tá? Tudo bem. Ela rompe para que as cadeias possam abrir, tá? Durante o processo de duplicação. Só que não pode abrir tudo de uma vez, a cadeia não pode abrir de uma vez. Se abrir de uma vez, vai enrolar tudo, vai enovelar tudo, a cadeia vai ficar solta, vai enrolar tudo, tá? Porque o DNA é uma molécula muito longa, tá certo? Aí existe uma enzima chamada de topoisomerase ou girase, pode parecer com esse nome, tá? Girase. Ela controla a tensão de abertura da cadeia, ela vai controlar a tensão de abertura. Ela não vai deixar abrir de uma vez, tá? Ela vai controlando, vai abrindo devagarinho, tá? Ela vai deixar abrir, mas vai abrir devagar, tá? Então ela vai andando aqui assim, ó. Ela vai nesse sentido, ó, tá? Controlando a abertura da cadeia, para que não abra tudo de uma vez, tá? Essa é a enzima principal, que eu falei para vocês, a DNA polimerase. Ela vai ser responsável pelo encaixe dos novos nucleotídeos que estão formando a nova cadeia, tá vendo? A nova cadeia está sendo formada aqui, ó. Tudo bem? Aqui é a nova cadeia que está sendo formada. Tá? Então é a DNA polimerase que é a grande responsável pela entrada, pelo controle da entrada dos nucleotídeos. Tá? Bom, só que tem um problema. Tá? Você lembra que eu falei para vocês que o sentido de leitura é sempre 5 linhas, 3 linhas? Tá. Então vamos lá agora. Agora vem a parte complicada da história. Tá? Você tem uma cadeia aqui e a outra aqui. Tá? Essa aqui está no sentido 5 linhas, 3 linhas. Ótimo. A outra está no sentido oposto, está no sentido 3 linha, 5 linha. Então repara uma coisa, vai haver a formação de uma fita complementar aqui, ó, tá? Essa aqui vai de boa, ó, que a cadeia nova que vai se formar aqui, ela vai se formar no sentido 5 linha, 3 linha, ó. Então essa nova cadeia aqui vai se formar de boa, ó, vai se formar tranquilinho, no sentido 5 linha, 3 linha. O problema é a cadeia do lado de lá. Porque do lado de cá, ó, vai estar o 3 linha na cadeia nova e o 5 linha vai estar lá embaixo. Ó. O 5 linha vai estar aqui embaixo. E ela vai ter que ser formada no sentido 5 linha, 3 linha. Tá? Só que a abertura vai sendo aos poucos, não abre tudo de uma vez. Se abrisse tudo de uma vez, formava as duas cadeias de uma vez, acabou. Mas o problema é que vai abrindo aos poucos. Tá certo? Então essa cadeia nova que vai se formar aqui, ela vai sendo formada de pedacinho, ó, pedacinho por pedacinho, ó. Forma um pedacinho, forma outro pedacinho, conforme vai abrindo a cadeia, tá? Então vai sendo formada por pedacinhos. Esses pedacinhos aí são chamados fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki, tá certo? Então, repara uma coisa, você vai ter que reparar um detalhe aqui, ó. Esses fragmentos, eles vão entrar, só que assim, ó. Aqui é um fragmento de Okazaki, que é um dos pedacinhos que eu falei, que é outro fragmento de Okazaki, aqui é outro, e assim por diante. Tá? Então essa cadeia que vai se formar aqui, ela vai se formar de maneira um pouquinho mais lenta do que a outra. Tanto que ela vai ser chamada de cadeia atrasada. Ó. E a cadeia que vai se formar de boa, no sentido 5 linha, 3 linha,
chama-se cadeia líder. Então vai ter a cadeia líder, que vai se formar no sentido 5 linhas, 3 linhas. A cadeia líder seria essa aqui, ó. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, essa aqui seria a cadeia líder. Ó. E essa que está se formando de soquinho, né, que a gente chama de fragmento de Okazaki, é a cadeia atrasada. Ó. Então os fragmentos de Okazaki, eles vão entrando aos pouquinhos, tá? Só que você precisa ver, tá, uma marcação, onde vai começar e onde vai terminar cada fragmento de Okazaki, tá? Para isso são colocados pedacinhos de RNA, nucleotídeos de RNA, que a gente chama de RNA iniciadores ou primers de RNA. São os RNAs iniciadores ou primers de RNA. São nucleotídeos de RNA que servem para marcar onde começa e onde termina o fragmento de Okazaki. Tá certo? Onde começa e onde termina. Tá? Esses marcadores de RNA, tá, são colocados por essa enzima aqui, chamada de primase. Ela é chamada de primase porque você pode chamar esse RNA iniciador de primer de RNA. Primer? Primer é em inglês, né? Primer. É difícil escrever esse troço aqui, viu? Primer de RNA. Beleza? Então, mas ele vai ficar aqui, vai ficar um nucleotídeo de RNA aqui no meio do DNA? Não. Ao final do processo, esse fragmento de RNA vai ser retirado, tá? Tem uma enzima que vai retirar esse fragmento de RNA e colocar um pedacinho de DNA no lugar, tá? De nucleotídeo de DNA no lugar. Então, o nucleotídeo de RNA vai ser retirado e aí o DNA, um nucleotídeo de DNA vai ser colocado. Isso é feito por uma outra DNA polimerase, tá? Que a gente chama de DNA polimerase 2, tá certo? Beleza? Aliás, de 1. A DNA polimerase 1 faz isso. A DNA polimerase 2 é uma enzima que vai passar no final do processo para verificar se não tem nenhum erro. Tá? Tudo bem? Então ela vai passar no final e ver se tem algum erro. Se tiver algum erro, ela vai arrumando. Ela vai arrumando? Vai arrumando, tá? Então tem uma enzima até para ver se deu tudo certo? Tem. Tem uma enzima que é para ver que deu tudo certo o processo, tá? Se não tem nenhum erro. Se tiver algum erro, ele é corrigido. Por isso que é difícil ter mutação. Tá? Por isso que é muito difícil ter mutação. Porque é normal, tá, que as enzimas arrumem o DNA se tiver algum errinho. Tá? Mas de vez em quando passa. De vez em quando, se tiver algum erro, passa. E aí sim, você vai ter uma mutação. Tá certo? Beleza, meninos, meninas? O próximo slide, eu vou passar para vocês, tá? É uma animação, tá certo? Você vai clicar nele, é uma animação, tá? É um videozinho que eu retirei do YouTube, tá? Para vocês poderem observar o processo acontecendo, tá? De maneira dinâmica, tá certo? Ele vai falar numa tal de E. coli. E. coli é Escherichia coli. É uma bactéria, tá? Ele vai mostrar a duplicação do DNA acontecendo numa bactéria, tá certo? Chamada de Escherichia coli, tudo bem? É a bactéria mais estudada no mundo inteiro, tá? Mas o processo nas bactérias é parecido com o nosso, né? Então, pode assistir de boa o vídeo no próximo slide, tá? Que vai ser bem legal, bem bacana, tá? Tudo bem? Então, força lá. Células de E. coli. Estas células procarióticas replicam-se mais rapidamente e de maneira eficiente. Parte do processo de reprodução assexuada é a capacidade das células para fazer cópias idênticas de seu DNA antes de ocorrer a divisão celular. Células procarióticas que se reproduzem por fissão binária contam com rápido e preciso processo de replicação de DNA para assegurar as futuras gerações de células com as mesmas instruções genéticas da célula da mãe. As estruturas ajudam o DNA na velocidade e precisão de replicação. DNA de cadeia dupla é um polímero de duas cadeias de nucleotídeos que são hidrogênio, ligados um ao outro para formar uma dupla hélice. Os nucleotídeos são moléculas que consistem de um açúcar, desoxirribose e um fosfato, e uma das 4 bases de nitrogênio. As ligações fosfodiésteres são constituídas por grupos alternados de açúcar e fosfato. As bases de nitrogênio incluem citosina, timina, adenina e guanina. Citosina forma 3 pontes de hidrogênio com guanina. E timina forma 2 pontes de hidrogênio com adenina. Isso é chamado de emparelhamento de base como complementares.
A dupla hélice terá uma vertente orientada de 5' para 3' em relação ao grupo hidroxilo do açúcar desoxirribose. E a outra vertente orientada de 3' para 5', mostrando a natureza antiparalelo dos filamentos de DNA. O emparelhamento de bases complementares na estrutura de DNA permite que a replicação seja executada de forma semi-conservadora. Cada cadeia de molécula de DNA é utilizada como modelo para a criação de uma nova fita dupla. A replicação começa com o DNA de cadeia dupla sendo separado e cada cadeia original, chamado cordão progenitor, é utilizado como molde para a base complementar do emparelhamento de nucleotídeos para fazer a replicação de duas novas moléculas. A replicação do DNA ocorre em 5' para a direção 3', adicionando novos nucleotídeos ao final de 3' da cadeia recém-formada. A replicação do DNA começará em uma área específica da molécula chamada de origem de replicação. A origem de replicação indica a área de replicação ativa, a chamada forquilha de replicação. Para entender a complexa replicação de DNA nos organismos eucarióticos, os cientistas estudaram primeiramente a replicação em modelos procariotas, como E. coli. Um número de enzimas são necessárias para a replicação proceder, uma vez que a forquilha de replicação é estabelecida. A helicase separa as cadeias da dupla hélice e proteínas de ligação estabilizam as novas regiões de cadeia simples. Girase DNA é usada para garantir que as áreas de cadeia dupla no exterior da forquilha de replicação não façam novelos. Uma vez que a forquilha de replicação é estável, DNA polimerase catalisa a adição de novos nucleotídeos à acrescente cadeia filha. Outras proteínas, tais como grampus beta e grampo carregador, ajudam a segurar o DNA polimerase em lugar do DNA. Sequências curtas de RNA, chamados iniciadores, têm de ser emparelhados com o fio molde pela enzima primase, porque o DNA polimerase não pode começar a adicionar nucleotídeos sem um iniciador. A replicação de ambas as cadeias ocorre ao mesmo tempo, uma usando a síntese contínua e a outra usando a descontínua. A síntese contínua ocorre de 3' para 5' da cadeia original que a conduz. Novos nucleotídeos são adicionados no final da 3', movendo-se continuamente em direção à expansão da forquilha de replicação. A síntese descontínua ocorre da cadeia principal, que está orientada em 5' para 3', chamado de cadeia atrasada, e são concluídos em segmentos, chamados fragmentos Okazaki. A replicação a partir desses fios utiliza primase para adicionar iniciadores à frente da 5' final do fio atrasado. DNA polimerase 3 adiciona sequências curtas de nucleotídeos, os fragmentos de Okazaki, para o iniciador preencher a lacuna. Como a hélice está aberta, todo esse processo se repete até que toda a cadeia é replicada. DNA polimerase 1 substitui os iniciadores de RNA com nucleotídeos de DNA, e ligase DNA é usada para assegurar a ligação entre os fragmentos e a substituir nucleotídeos. Uma vez que a fita original e as fitas atrasadas tenham concluído a sua replicação, duas cópias idênticas da molécula de DNA é o resultado. O processo de replicação de DNA permite dividir ativamente células bacterianas, certificando que todas as células filhas tenham as mesmas instruções genéticas da célula de origem, o que lhes permite funcionar da mesma maneira. Assim, as populações bacterianas podem crescer aumentando o número de indivíduos na colônia. Então, espero que vocês tenham gostado do videozinho, tá? É bem bacaninha, tá? Apesar da voz do cara não ser lá grande coisa, tá? Mas fazer o que, né? Dá pra encarar. Meninos, vamos lá, né? A impressão que ele tá falando. Ai, come, né? Muito esquisito, muito estranho o cara que narra, mas tá bom, tá valendo. Bom, qual é a segunda propriedade do DNA, então? Então, a primeira a gente viu que é replicação ou autoduplicação, né? A segunda propriedade do DNA é a chamada transcrição. Transcrição.
que é a capacidade que o DNA tem de formar uma molécula de RNA. Então, uma das cadeias do DNA, que nós vamos chamar de cadeia ativa, vai servir de molde para a formação de uma molécula de RNA. Tudo bem? Tranquilo? A enzima que vai atuar, e eu quero que você guarde o nome dela, tá? Que é importante, é uma enzima chamada de RNA polimerase. Lá na replicação eu falei para vocês guardarem o nome da DNA polimerase, né? Aqui muda o nome só para RNA polimerase. Então, uma das fitas ou cadeias, ó, que é essa aqui, ó, que eu vou chamar de cadeia ativa, vai servir de molde para a formação do RNA, que é o RNA que está em formação, tá vendo? Ó? Olha o RNA se formando aqui. E a enzima responsável é a RNA polimerase, tá? Pessoal, é o seguinte, então o DNA vai se abrir, ó. O DNA estava fechadinho. Um pedaço dele, só uma parte, tá? Ele não vai se abrir inteiro, não. Nem precisa, tá? Porque os RNA são bem menores que o DNA, tá? Essa é uma outra característica do RNA. Eles são bem menores que as moléculas de DNA. Então, uma parte do DNA se abre. E uma das fitas serve de molde para a formação do RNA, que é a cadeia ativa. Outra cadeia você pode chamar de inativa, tá? Inativa. Beleza? Então, ele vai servir de molde para a formação do RNA. Ó. A RNA polimerase vai controlando a entrada dos nucleotídeos. Ó. Vai controlando a entrada dos nucleotídeos de RNA. Mas controla de que maneira? Lá no DNA era A com T e C com G, não é? Ótimo. Aqui, como é que vai ser? Aqui vai acontecer o seguinte, ó. Vai ser, se no DNA tem A, no RNA tem U, tá? Se no DNA tem T, no RNA vai entrar A. Se é G no DNA, vai entrar C no RNA. Se é C aqui, entra G. Então, continua fazendo a relação, tá? T com A, G com C, ou C com G, tudo bem? Só que onde tiver A no DNA, não vai ter T no RNA. Não esquece que RNA não tem T. Quem que entra no lugar do T? Entra o U. Vai entrar o U no lugar do T. Tá certo? Tranquilo? Então, esses são as sequências de nucleotídeos do DNA, serve de molde para a formação da sequência de nucleotídeos do RNA. Ó. Tá? Vai servir de molde para a formação do RNA. Tá? E aí você sempre faz, ó, A com U, T com A. Beleza? Então, se no DNA tem T, vai entrar A no RNA. Tá? Se tem A, vai entrar U no RNA. Se tem G no DNA, entra C no RNA. Se tem C no DNA, vai entrar G no RNA. Tudo bem? Sempre assim, tá? Isso não vai mudar nunca. Tá certo? Beleza? Sentido de leitura, sentido de formação do RNA. 5 linha, 3 linha. Ele sempre é formado no sentido 5 linha. Olha, está se formando aqui. Então, ó, aqui é o sentido 5 linha. Desculpa, ele começou aqui, né? Aqui é o comecinho dele. Ó. Então, aqui é o 5 linha, que vai ser o 3 linha. Beleza? Então, ele é formado nesse sentido? Sim. Ele é formado no sentido 5 linha, 3 linha. Beleza? Tranquilo, gente? É isso aí, ó. Bom, eu já havia dito anteriormente para vocês que são 3 os tipos de RNA, tá? O RNA mensageiro, que a gente abrevia por RNA-Mzinho, tudo bem? RNA-Mzinho. O RNA transportador, que a gente abrevia por RNA-Tzinho. Você pode chamar também de RNA de transferência, tá? Alguns autores chamam de RNA de transferência. E o RNA ribossômico, que a gente abrevia por RNA-Rzinho, tudo bem? Bom, qual é a função deles, né? O RNA, os 3 estão relacionados com a formação da proteína. Os 3 estão relacionados com a formação da proteína, tudo bem? Eu vou começar pelo ribossômico, que é mais fácil de falar. O RNA ribossômico, ele vai formar o ribossomo, ele vai entrar na formação do ribossomo, que é o local onde vai acontecer a formação da proteína, tá? Que são as organelas responsáveis pela formação das proteínas, tudo bem? Então essa é a função do RNA ribossômico, formar os ribossomos, ó. Locais onde vai acontecer a formação da proteína. Bom, proteína é feita do quê? De aminoácidos. Ah, tá. E quem vai transportar os aminoácidos lá para os ribossomos? O RNA transportador. O RNA transportador vai se ligar aos aminoácidos e vai levar esses aminoácidos lá para o ribossomo.
tá? Para que a proteína seja formada. Só que alguém tem que comandar a formação dessa proteína para que ela saia certinha, para que ela não tenha erro. Quem é que faz isso? O RNA mensageiro. Porque é ele que vai carregar a mensagem. Mensagem, Trico? Como assim? Essa mensagem aí é o código genético, tá? Que o DNA passou para o RNA mensageiro. O DNA ele tem o código para mandar formar a proteína, só que ele não vai pôr a mão na massa, ele passa esse código para o RNA mensageiro. Ele fala, RNA mensageiro, você vai lá e vai comandar a formação da proteína. Ó, você vai fazer a proteína do jeito que eu estou falando para você fazer. Tá? Aí o RNA mensageiro vai se encaixar aqui no ribossomo, tá? E vai servir de guia para o encaixe dos RNAs transportadores que estão trazendo os aminoácidos aqui penduradinhos, tá? Tudo bem. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula, com mais calma, quando eu falar sobre código genético e síntese proteica, tá? Fica tranquilo, fica de boa. Por enquanto, guarda só que o RNA mensageiro ele leva a mensagem, código genético, o transportador transporta os aminoácidos e o RNA ribossômico forma os ribossomos. Até aí tranquilo? Sossegadinho? Pessoal, outro detalhe, ó. Quer ver? Para você poder entender, vamos tentar entender, tá? Imagina o seguinte, o que se quer formar é proteína, tá? Tudo bem? Quem faz o projeto da proteína é o DNA. Então o DNA é o engenheiro da obra. O DNA é o engenheiro da obra, tá? Você já viu um engenheiro indo lá na obra sentando tijolo? Não, né? Tá certo? Ele faz o projeto, mas ele não vai lá sentar tijolo. Ah, mas quem que vai sentar tijolo então? Quem vai sentar tijolo são os 3 RNAs, tá? Eles vão ter que se virar, tá certo? Quando você tem uma obra grande, geralmente você tem o quê? Alguém que fica com o projeto lá do engenheiro e fica comandando a obra. Quem que é esse cara? O mestre de obras. Esse é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é o mestre de obras. Não foi ele que fez o projeto, mas é ele que vai tocar o projeto. Tá? O RNA transportador é aquele pedreirão mesmo, tá? Que vai assentar tijolo. Tá? Ele vai trazer os tijolos lá, que são os aminoácidos, para fazer a proteína. E o RNA ribossômico faz o quê? Ele entra com o lugar onde vai acontecer a produção da proteína, tá? Que é o ribossomo. Tá certo? Mas quem fez o projeto da obra foi quem? O DNA. O cabeça é o DNA, tá? Não esquece que é o DNA que forma os 3 tipos de RNA. Beleza, meninos, meninas? Tranquilos? Muito bem. Pessoal, não se esqueçam, depois você vai lá na página 37 da tua apostila, tá? Aliás, eu aconselho, quando vocês forem assistir as aulas aqui, já fica a apostila do lado, tá? Você já vai tirando dúvidas, já vai tirando as suas dúvidas, já vai lendo a apostila, vai acompanhando. Se tiver que grifar alguma coisa, escrever alguma coisa, você já aproveita, tá certo? Página 37 da tua apostila, você vai encontrar 6 questõezinhas ali, tá? 6 questões na página 37 da tua apostila, que eu quero que você faça, tá? Anote o gabaritinho aí, ó. Tá? 1 é alternativa E de elefante, a 2 é 3B de bola, a 4 C de cebola, a 5 A de alface, a 6 C de cueca, tá? Beleza, ótimo. Meninos, então o que você vai fazer? Anota o gabaritinho, mas anota na parte, né? E faz o exercício sem, esquece o gabarito lá no cantinho, faz o exercício, depois você confere, tá? E vê como é que você foi. Belezinha? E aí qualquer dúvida depois a gente dá um jeito de tirar, tá bom? Beleza? Meninos, meninas, meus amores, grande abraço, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe muito e juízo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.